Sejam muito bem-vindas à nossa aula 2 da Semana Black é Deus Diástase. Nesta semana nós temos então 3 aulas totalmente gratuitas, onde eu estou ensinando como você vai conseguir sim mudar a forma de como você vai recuperar a sua barriga depois da gestação. Então, para quem não me conhece, para quem é novo aqui, eu sou Gabriela Consalter, eu sou especialista em diástase abdominal. Eu ajudo mamães e mulheres a tratarem as suas diástases, recuperarem os seus abdômenes com apenas 10 minutos de exercícios por dia. Sim, treinando em casa, 10 minutos de exercício, você vai conseguir sim recuperar a barriga que ficou depois da gestação. Então, lembrando aí, nós já estamos na aula número 2, aonde nesta aula eu vou te contar os segredos de como você vai conseguir fortalecer o seu abdômen e tratar a sua diástase de maneira correta. Mas, como eu já falei na aula anterior, nesta aula eu quero te mostrar mais algumas mamães, algumas alunas que passaram pelo nosso método B360, que é o Barriga 360, e quero mostrar para vocês mais alguns resultados lindos de algumas mamães aí que fizeram o nosso método e comprovaram que esse método realmente tem resultados maravilhosos. Vamos lá? Oi pessoal, meu nome é Cibele. Terminei o tratamento do diástase com a doutora Gabriela. Eu gostei muito do resultado, porque além dela me ensinar a fazer as respirações para fortalecer a musculatura profunda, juntamente com os exercícios que a gente faz diariamente e a alimentação, o resultado ficou muito bacana. Eu agradeço muito a doutora Gabriela por ter melhorado muito o meu abdômen. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Eduarda, mãe do Emílio de 3 anos, e eu vim contar para vocês sobre o tratamento que eu fiz da diástase com a Gabi. A minha experiência foi surreal. Quando eu procurei a Gabi para fazer o tratamento, eu estava num estado deplorável, já não via saída, e é algo assim surreal. A autoestima da gente então nem se fala, já deu até para usar as roupas que não entrava mais. E é isso, é só fazer os exercícios certinho, tudo que a Gabi passa, é maravilhoso, confie. Bom, então, antes de nós iniciarmos a nossa aula 2, eu quero dar uma leve relembrada aí da nossa aula 1, aonde nós falamos sobre os erros que você comete e o que tem te impedido de você conseguir recuperar esse abdômen que ficou depois da gestação. E quero te falar também, se você não assistiu a aula 1, entre no link da descrição e assista a aula 1 para você poder entender um pouquinho melhor da aula 2. Porque na aula 1, né, vamos dar uma leve relembrada aí, nós vimos os erros que você tem feito, os erros que você comete, tentando achar que você vai recuperar a barriga que ficou depois da gestação, mas é a forma errada, mamãe, é a forma que você acha que vai conseguir, mas não é o jeito certo. Então, lembrando aí que nós comentamos sobre abdominais, comentamos sobre as pranchas abdominais, comentamos também sobre dietas erradas, comentamos sobre pagar procedimentos caros, como uma abdominoplastia, que nem sempre vai trazer o resultado esperado, ou que depois você vai ter que buscar sim um tratamento específico para a diástase abdominal. Então, se você não assistiu a aula 1, assista a aula 1, porque eu tenho certeza que tem muito conteúdo lá legal para você entender um pouco melhor de como será a nossa aula 2. Então, vamos para a nossa aula 2, onde nós vamos falar dos segredos que você precisa saber e entender, porque são eles que são os pilares do nosso método Barriga 360. Bom, então vamos dar início lá à nossa aula 2. Mas, primeiramente, eu quero agradecer vocês a todas as mensagens de carinho, a todos os feedbacks que vocês mandaram pra gente. Isso é muito importante para nós termos essa troca, que eu gosto bastante de sempre estar tendo essa troca com os nossos alunos, os nossos pacientes, porque realmente sim, a gente consegue ver que vocês têm gostado do nosso tratamento e isso é muito importante para nós. Obrigado por todas as mensagens de carinho.
Agora vamos ao trabalho, né? Vamos aos segredos aí do nosso método Barriga 360. Por que nós temos os segredos? Porque para tratar uma diástase, que ela vem de uma disfunção, que ela vem de uma alteração após a gestação, nós precisamos entender que nesse método, né, tão maravilhoso aí, que tem tido tantos resultados, nós temos 3 pilares principais. Como assim, Gabi, 3 pilares principais? Sim, nós temos 3 pilares que são os pilares do nosso método Barriga 360. Lembra que eu falei para vocês que o nosso método, ele é um método completo. Por quê? Porque nós trabalhamos todas as partes musculares que envolvem o nosso abdômen. Então vamos lá. Qual que é o primeiro pilar extremamente importante e é a base de todo o nosso tratamento? Esse pilar é a musculatura profunda. Então, a musculatura profunda do nosso abdômen, nada mais, nada menos que é o nosso transverso do abdômen. Esse músculo extremamente importante é o músculo que vai fazer com que você recupere a sua barriga, que vai fazer com que você trate a sua diástase, que você consiga de novo ter essa musculatura forte e no lugar após você ter tido 1, 2, 3, 4 gestações ou após você ter tido uma obesidade aí, onde pode ter uma diástase. A musculatura transverso do abdômen, ele é o músculo que é o cinturão do nosso corpo. Mas por que cinturão, Gabi? Porque ele é um músculo que ele pega desde baixo aqui das costelas, ele vai até lá nas nossas costas, ele vem até aqui embaixo, perto do ossinho lá, da parte íntima, então do ossinho do pubis, que a gente chama. Esse músculo, ele é considerado, né, o cinturão do nosso corpo. Por isso que hoje em dia nós indicamos para as mamães não se usarem mais aquelas cintas modeladoras após a gestação. Por quê? Porque a cinta modeladora, ela vai dar uma falsa impressão que o abdômen está forte, mas na verdade quem está segurando esse abdômen é a cinta e o músculo ele continua lá sem estímulo, continua lá relaxado. Então, a musculatura profunda, que é o nosso transverso do abdômen, ele é o primeiro músculo que nós vamos ativar lá na etapa 1 do nosso tratamento. Porque ele é o músculo que, quando ele é ativado, ele consegue fazer o fechamento da musculatura. Ele é o músculo que, na respiração, quando a gente puxa o ar, solta o ar, abaixa as nossas costelas, ele é o músculo que é ativado e ele é a musculatura mais profunda, o músculo que está em cima dos nossos órgãos. Então, esse músculo é o nosso segredinho, é a nossa cereja do bolo para conseguir tratar a diástase lá e recuperar essa barriga que ficou depois da gestação. Então, nós vamos trabalhar essa musculatura aí durante 1 mês inteirinho. Na verdade, é durante todo o método, né? Mas a gente vai também trabalhando outros músculos que vão vindo, né? Um pouquinho mais acima desse. Mas o primeiro mês, a base mesmo, gente, é a musculatura transversa do abdômen, que é o nosso cinturão, o nosso músculo profundo, é o nosso músculo que sustenta todo o nosso tronco lá. Então, esse é o primeiro segredo. É a gente trabalhar os exercícios certos que ativem a musculatura lá do nosso transverso do abdômen, abaixando as nossas costelas, segurando o nosso xixi. E falando em xixi, musculatura de períneo, aí está o nosso segundo segredo de como você vai tratar a sua diástase, vai recuperar a sua barriga que ficou depois da gestação. É trabalhar a musculatura do xixi. Qual é o músculo do xixi, gente? Musculatura do períneo, a musculatura que fica aqui embaixo. Esse músculo nós temos que ativar ele faz parte de todo o processo, faz parte de todo o método Barriga 360. Ele é completo porque a gente vai trabalhar, né? O nosso tratamento é completo. A gente trabalha a respiração, vamos ativar a musculatura profunda lá, que é o nosso primeiro pilar. A gente vai trabalhar a parte de períneo, que é segurar o xixi, que é o nosso segundo pilar. E lembrando, mamães, que muitas mulheres
após as gestações, continuam com escapes de xixi. E isso não é comum, isso não é normal, na verdade é muito comum. Isso nós temos que tratar, nós temos que fortalecer essa musculatura do seu períneo, nós temos que fortalecer esse músculo aí, porque precisa sim você ter uma vida saudável, você precisa ter uma vida onde não sofra com escapes de xixi e nem com aquelas percas de xixi enquanto você vai tossir, enquanto você dá um espirro, enquanto você pula uma corda, tá? Então assim, segundo pilar lá do nosso tratamento é trabalhar toda a musculatura do períneo. Ai, Gabi, mas eu não sei, eu acho que eu não consigo contrair o meu períneo. Como que eu faço? Lá dentro do nosso tratamento tem um vídeo só explicando, tem vários, explicando só sobre isso. Mas para você entender um pouquinho melhor, é como se você enrolasse uma toalhinha de rosto assim e colocasse no meio das suas pernas e sentasse no sofá. Quando eu pedir para você, tenta puxar essa toalhinha, tenta apertar a toalhinha, você vai acabar fazendo o estímulo de fortalecer essa musculatura do períneo. Então, durante as nossas respirações, durante os nossos exercícios, você vai aprender a puxar o ar pelo seu nariz, soltar o ar pela sua boca, abaixar as suas costelas, segurar a musculatura do seu períneo, assim ativando a musculatura profunda. Então, uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai estimulando a outra, tá? Então, lembrando lá, primeiro segredo, primeiro pilar, transverso do abdômen. Segundo pilar, a gente vai fortalecer sim musculatura do períneo. E terceiro pilar, extremamente importante, mamães, mulheres, é trabalharmos a nossa postura. De nada adianta nós fortalecermos o nosso abdômen se a nossa postura ela é errada. Vamos lá, melhorar a postura, joga esses ombros para trás, melhora a aparência do seu abdômen, que trabalhando a postura, nós vamos conseguir sim também recuperar a diástase. Pensem comigo, mamães, má postura, ombros para frente, desleixado, joga esse abdômen para frente, dando a aparência dele estar ainda maior. Claro, esse abdômen tem diástase, esse abdômen está relaxado, está enfraquecido, mas quando a gente começa a jogar força novamente nesse abdômen, a nossa postura tem que melhorar. Então aí, falando dos pilares, fica mais fácil agora de você entender e cada vez mais, eu sempre falo, fica cada vez mais fácil de a gente conseguir tratar a nossa diástase. Parece que é coisa de outro mundo, mas é muito mais simples e mais fácil do que a gente imagina. Vamos aí então, o terceiro pilar, postura. Vamos trabalhar ombros alinhados, cabeça alinhada, quadril alinhado e abdômen no lugar. Então vamos jogar esse abdômen de novo para o lugar, melhorar a postura dos nossos ombros, do nosso quadril, da nossa cabeça, que são aí os pilares base para a gente tratar a diástase e recuperar a barriga que ficou depois da gestação. Trabalhando então esses três pilares é que a gente vai conseguir fortalecer o seu abdômen de maneira correta, é que com o método Barriga 360 nós vamos conseguir sim, então fechar essa diástase e trazer de novo força e função para essa musculatura aí que precisa de exercício específico, né? E o que é o melhor disso tudo? É que você vai treinar 10 minutos de exercícios por dia. Gente, não são exercícios que você vai ficar horas fazendo para você conseguir tratar a sua diástase. Você precisa ter a disciplina de fazer esses exercícios 10 minutos por dia, seja lá na sua cama, seja no chão da sua sala, seja até mesmo antes de treinar na academia. Então você tira esse minutinho, fortalece a tua musculatura, recupera a sua diástase e ainda melhora a aparência do seu abdômen, perdendo aí centímetros e medidas do seu abdômen lá, porque esse músculo puxa totalmente a sua pele, a gordurinha e a flacidez para trás, tá bom? E como que é no nosso tratamento? Então você vai treinar 10 minutos de exercícios por dia, num tempo aí de 12 semanas, que são aí mais ou menos 3 meses, né, de tratamento. Porque eu sempre falo, tratar uma diástase não é em uma sessão que você vai tratar a diástase,
porque a gente precisa de exercício certo, de exercício correto para fortalecer a musculatura desse seu abdômen. Então, nós vamos trabalhar aí por 12 semanas, onde nós vamos a cada 4 semanas mudar os nossos exercícios. Então, a cada um mês, você faz um avanço nas etapas e nas fases aí do nosso tratamento. Mas eu quero lembrar vocês, né, que esse método é tão maravilhoso que com apenas um mês você já consegue ver sim diferença na sua barriga, no seu abdômen, naquela costela mais alta, naquele estômago alto, naquela aparência de barriga de pochete, naquela aparência de barriga avental. Você consegue sim ver uma mudança, ver uma diferença. Por isso eu quero deixar aqui para vocês uma foto de uma paciente que iniciou seu tratamento e após um mês o abdômen dela já respondeu super bem ao tratamento e a gente já conseguiu aí ver melhoras maravilhosas com apenas um mês de tratamento, aonde concluir mesmo esse tratamento vai ser com 3 meses. Então a gente vê que com um mês fazendo os 10 minutos você já consegue sim um resultado maravilhoso. Bom, eu tentei trazer para vocês aqui um máximo de conteúdos para vocês entenderem, né, como que funciona todo esse método, como que funciona, né, como que a gente vai conseguir fortalecer esse abdômen, como que a gente vai, o que a gente precisa para esse abdômen estar cada vez mais recuperado, né? Então eu quero assim a gente dar uma pincelada de como foi a nossa aula 2. Lembrando então de que eu quero mostrar para vocês que sim, que é possível tratar a sua diástase sem cirurgia. É possível sim você não gastar horrores, né, numa abdominoplastia para tratar a sua diástase. E mostrar também esses antes e depois para você ver sim que mulheres reais, assim como você, que possuem casa, filhos, né, trabalho, conseguem sim tirar um tempinho para elas para conseguir, né, recuperar a barriga lá que tanto incomoda. E lembrando também aqui na nossa aula 2 que a gente falou sobre os pilares aí que são fundamentais no nosso método, que é fortalecer esse transverso do abdômen, que é essa musculatura profunda, que é o que sustenta o nosso tronco, que sustenta a nossa barriga. Lembrando também que o segundo pilar lá é o nosso períneo, que ele faz toda essa função aí de segurar toda a parte de baixo do nosso abdômen, eliminando aquela barriga de pochete, melhorando escapes de xixi, melhorando dores na relação sexual. Então temos um pilar importante aí, que é o fortalecimento do nosso períneo. E lembrando também, né, refrescando, que temos a parte postural. Gente, não tem como nós trabalharmos a parte de abdômen, a parte de diástase, se nós não trabalharmos a parte de postura, porque uma coisa está interligada com a outra. Não tem como trabalharmos só postura se a gente não fortalecer o abdômen de forma correta. Então, a gente precisa trabalhar transverso do abdômen, trabalhar períneo e precisamos sim trabalhar a parte da postura. Esses são os 3 pilares fundamentais e principais que a gente trabalha dentro do nosso método, né? Que depois eu quero falar sobre a inscrição para vocês, mas isso eu vou falando mais para frente, para vocês entenderem e terem um pouco desse gostinho de quão maravilhoso é todo esse método aí do B360. Lembrando vocês que quem não assistiu a nossa aula 1, por favor, veja a descrição lá no link e assista a nossa aula 1, porque é muito importante você saber, né, não só os segredos para tratar a diástase, mas você entender quais os erros que você está fazendo, porque não adianta querer saber os segredos se você fica fazendo os mesmos erros, achando que são eles que vão conseguir tratar a sua diástase. Então assista a aula 1, que eu tenho certeza que lá tem bastante conteúdo para você e assim você está conseguindo acompanhar aí a nossa semana do Black Adeus Diástase. E quero deixar também, lembrando, né, aqui para vocês que amanhã, no dia 30/11, no YouTube, às 7h30, nós vamos ter a nossa última aula da semana aí da Black Adeus Diástase, que é a última aula onde tem uma grande oportunidade para vocês conseguirem
tratar a sua barriga, melhorar a aparência do seu abdômen, fazer com que vocês recuperem novamente essa barriga aí que ficou depois da gestação, essa barriga aí que nós mamães queremos que por tudo que essa barriga volte a ser como era, né? Então assim, lembrando que amanhã nós temos a nossa última aula, que é no dia 30/11 às 7h30 no YouTube. Também quero deixar aqui para que vocês façam parte dos nossos canais de telecomunicação, que são o Telegram, o nosso grupo no WhatsApp, onde você está sempre recebendo as informações das aulas ou das partes importantes aqui do nosso curso. E lá no Telegram a gente tem o nosso Tira Dúvidas, que às vezes algumas mamães têm dúvidas no dia a dia, se subir uma escada, a forma como segura um filho, se é a maneira correta. Você pode mandar suas dúvidas, que a gente sempre está ali respondendo as dúvidas de vocês. Então, faça parte desses canais, espero ver vocês por lá. E também quero então dizer que agora chegamos ao fim da nossa segunda aula. Agradecer a todas que participaram dessa aula, que assistiram essa aula, porque para mim é de grande importância passar todo esse conteúdo para vocês, porque ficar só comigo esse conteúdo, né, não tem grande valor. O importante é vocês entenderem, né, porque além só do que é ter um método, é vocês entenderem como que esse método funciona. Então chegamos ao fim aí da nossa segunda aula. Quero agradecer a todas que ficaram até o final, que participaram. Eu tenho certeza que amanhã, que é o último dia, vai valer muito a pena todo esse conteúdo aí que eu tenho passado para vocês. Então nos vemos na nossa última aula. Um beijão, até lá!